Seja bem-vindo para mais um episódio do ReprogramaCast, o episódio de número 6, que veio para explodir a tua cabeça, encantar o teu coração e transformar a tua vida de uma forma extremamente positiva. Essa é a intenção desse conteúdo. A gente sabe que a gente está na era da informação, a internet está explodindo de tanto conteúdo, mas igual a esse aqui, só tem esse, porque você tá sendo muito bem-vindo no ReprogramaCast e eu quero que você já faça uma ação. Curta, comente e compartilhe agora esse conteúdo que vai impactar a vida de uma pessoa que precisa receber essa mensagem e transformar de dentro para fora, ressignificando a intenção e o significado da vida dessa pessoa. Então seja bem-vindo a mais um episódio que aqui me deixa sempre encantado, empolgado, e a pessoa que mais ganha, além de você que está assistindo, sou eu, por escutar os meus convidados, que são pessoas que viveram a mentoria comigo da reprogramação comportamental positiva, mas que são portadores de histórias maravilhosas. Então pega agora a presença de um grande amigo que se tornou, porque todas as pessoas que vivem o processo comigo se tornam um grande amigo, e o cara me surpreendeu muito nesse processo. A gente já se conheceu há alguns anos, deu um migué em mim, até que enfim ele se permitiu a vivenciar a reprogramação comportamental positiva. Roberto Medina, sobrenome de campeão, mas ninguém melhor do que ele para se apresentar e contar um pouquinho dessa história, da história de vida, da onde ele veio, o que ele fez e como a reprogramação comportamental positiva fez ele ficar ainda melhor, porque o cara era foda. Mas com certeza agora ele ficou fodástico. Vamos ver? Roberto Medina, muito obrigado pela oportunidade da gente estar junto aqui hoje. E eu tô louco para trocar uma ideia com você, porque eu já te falei, eu não tenho que babar ovo de ninguém, eu tenho milhares de clientes e a gente tá aqui no 6º cliente. Comentei de você no episódio anterior, falando sobre as histórias, e a tua história me encantou. E agora é a hora de encantar essas pessoas que estão aqui. Então a palavra está contigo, se apresente e sinta-se em casa para a gente desenvolver um bate-papo bem gostoso. Parabéns, Gustavo. Muito obrigado. É uma grande honra aceitar esse seu convite e poder estar aqui entre os primeiros programas. E no momento da primeira palestra, naquele momento eu pensei, um dia eu vou estar com ele em algum lugar um pouco maior. E chegou esse dia. Que legal, você já era um profeta. E essa primeira palestra nossa foi... Faz quanto tempo isso? Deste momento? 3 anos. Uns 3 anos atrás, né? Uns 3 anos. Foi numa mentoria da Dani, que a Dani tá devendo já a visita pra gente aqui, né? Fica já o registro. E aí me fala um pouco mais, naquela palestra, o que é que te chamou a atenção? Aí como que foi esse processo de lá pra cá? Mas antes disso... Lógico que se apresenta, né? O Roberto Medina faz o quê? Da onde veio? Para onde vai? Me conta um pouquinho mais sobre você para despertar o interesse desse público, porque você tem uma história linda, uma carreira muito bem sucedida, e desperte o interesse dessas pessoas aí. Bom, eu sou o Roberto Medina. Por estar no ramo farmacêutico, as pessoas acham que eu sou farmacêutico, inclusive. Verdade, até eu mesmo você falando, eu já tomei essa gafa. Eu já vou ter que... Vamos, ajusta aí, ajusta. Na verdade eu sou engenheiro. Engenheiro químico. Isso, engenheiro químico. Ah. Porque quando a gente fala em engenheiro, o pessoal já pensa prédio, construção, né? Sou engenheiro químico e focado na área da saúde. Legal. Então por isso que eu tô sempre próximo de farmacêuticos e do pessoal da área da saúde, de laboratório, e o pessoal acaba confundindo por tanta convivência, achar que eu sou um farmacêutico. Mas eu tô lá e já conheço bastante, mas ainda não sou um farmacêutico. Mas vamos lá, eu sou o Roberto Medina. Além desta profissão, eu me considero um solucionador de problemas. Adoro. Quem mais soluciona problema é que mais ganha dinheiro, viu? Exatamente. E foi nesse foco que eu comecei a desenvolver as habilidades. Então eu venho desde lá de trás, desde a época de criança, eu venho passando por diversas transformações. E então vamos começar lá de criança, que eu queria, o meu foco era parte de automobilismo. Não queria saber nada de área de saúde, nada disso. O foco estava automobilismo, gostava de corrida e era o que eu queria. Pilotava um kart? Oi? Pilotava kart? Ainda não, porque
gente vem lá da classe média lá atrás, era um pouco inalcançável naquela época. Então, a gente vem construindo o tempo ali como criança. E então, corridas, tudo isso daí era o que vidrava. Futebol, essas coisas não me chamavam tanta atenção. Porém, a gente sempre tem que fazer um esporte, né? Então, esse esporte não era alcançável. Então, eu fui partir pro vôlei, devido à altura, pro basquete. Aí, joguei capoeira e sempre tive A perna alcançava o cara de longe, né? Exatamente. Então, a gente foi seguindo por aí. Até chegou a época da faculdade. Falei, é agora. Faculdade de engenharia, eu quero engenharia mecânica. Quero tudo. Me aprofundar em carro, velocidade, tudo que puder colocar. É mecânica e caiu pra química? Exatamente, é onde que tá a curiosidade, assim? Como que chega nesse ponto, né? E meu pai vinha lá de trás, ele já vinha empreendendo em diversos negócios. E aí, na junção com um amigo, ele partiu para uma sociedade numa drogaria. No momento que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, eu não quero nem chegar perto disso. Drogaria, daí. Pessoal, só pra vocês saberem, é a farmácia, não é que vende drogas, tá? Só pra... Hoje a diferença da drogaria e da farmácia, a drogaria, ela vende os produtos acabados. Então você chega na drogaria, tá tudo pronto, as caixinhas. Pronto. E a farmácia é onde você manda manipular o medicamento, fazer o medicamento personalizado. Olha que legal, presta atenção que o ReprogramaCast também é cultura. Porque aqui ele acabou de trazer um conhecimento que deveria ser popular. Porque todo mundo acha que farmácia e drogaria é a mesma coisa. E não é. Ele acabou de deixar claro, farmácia onde faz a mistura e entrega ali a cápsula. Exato. Que faz a farmácia, esse conceito. Que faz o medicamento. O medicamento. E ali já vem o medicamento. E a drogaria ele vende... O composto já está pronto, embalado, encaixado e tchau. Exato. Olha que legal. Obrigado por essa definição. O povo agradece. Bom, e aí eu comecei na engenharia. Então eu queria engenharia, fiz todos os negócios, era engenharia. E eu olhava aquele negócio do meu pai, aquela drogaria ali, ele... Não, ó, você tem que ir lá, você tem que conhecer. Não quero saber, o meu negócio é... E passei em engenharia mecânica e comecei a fazer. Fiz ali 4 anos de engenharia mecânica, já tava... São 5 anos, tava quase... Sim, já tava quase formado. E no momento ali entre férias, aquele momento que você fala, bom, eu vou até lá dar uma força, vou entender como que é. E eu fui conhecer um pouco da drogaria. E aí tinha um vendedor ali que ele era espetacular. A hora que eu encostei no balcão, eu vi ele atendendo um cliente. Eu falei, nossa, que coisa maravilhosa. Porque ele pegou a receita, não dava pra gente entender nada. Ele identificou os medicamentos. Aí ele pegou os medicamentos, colocou ali em cima e eu só do lado olhando. E aí ele deu uma aula para a cliente que estava ali. Ó, isso você vai usar dessa forma, por causa disso, por causa daquilo. Esse você vai tomar um pouco antes. Esse é para depois. Bom, apesar disso daqui, você vai precisar de um produto de complemento. Você já tem na sua casa? Ah, não tem? Então vai levar aqui. Então, a receita que era X virou Y. Que era 2 agregou itens, uns 3 produtos ali. 3 ou 4, 5 ali em cima do balcão. Esse era bom, esse cara é bom mesmo. E eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, eu adorei esse negócio do comércio. E aí eu comecei a grudar nele e entender. Ele tinha um poder de persuasão. Ele falava... Até eu ficava convencido, eu queria comprar até o que eu... Gostei, eu quero também. E foi caminhando e eu olhando aquilo, eu falei... Putz, aí chegava a época de ir pra faculdade. Eu falei, putz, o que eu vou fazer na faculdade? Apesar de ter a paixão, eu ia lá no laboratório. A gente trabalhava com os motores da Volkswagen, da GM. Aquilo lá me motivava, era o sangue que corria na minha veia. Mas ele tava mais suando com o hobby do que como uma... realmente Só que a hora que eu ia pro balcão da farmácia, da drogaria, eu via aquele poder da venda. E não era empurrando, era explicando a atenção de cada item, como a pessoa ia tomar. Eu me apaixonei por aquilo. Legal. Aí eu falei, bom, era quase integral a faculdade. Falei, não, eu vou mudar a faculdade e jogar pra noite, porque eu quero trabalhar durante o dia, eu quero aprender mais coisa aqui que eu adorei. Você colou nele? Foquei nele. E aí comecei a trabalhar na drogaria e acompanhando e pegando um amor por aquilo, pela compra, pela venda de medicamentos, entendendo como que era. E quando eu fui mudar da faculdade pra noite, a que era mais próximo da minha casa, não tinha mecânica. Aí eu falei, putz, o que eu vou fazer, né? De mecânica,
o que mais se associava era a química eu tinha bastante facilidade nos laboratórios, e eu já foquei, eu falei, bom, tem aqui, pô. Tem a drogaria, amanhã eu posso ter uma drogaria e uma farmácia de manipulação e eu manipular os próprios. Se o que ele tá ensinando para vender produto acabado, imagina o que eu vou aprender para vender um produto que eu mesmo vou manipular. Eu vou potencializar a parada toda. Então... Você otimizou o recurso, hein? Troquei a paixão, converti pra química e mudei pra faculdade. Aí você vai ter que voltar mais 2 anos. Não tem problema, eu quero aprender aquilo. Você percebe que aí mora algo além. A gente falou bastante na reprogramação comportamental positiva sobre inteligência emocional, a inteligência positiva, mas que tinha uma inteligência espiritual. Qual é a relação dessa tua percepção, por mais que a gente seja mecanizado, voltado, o engenheiro mecânico, o engenheiro químico, você vê uma ação do invisível nessa situação ou não? Como que você percebe isso? Totalmente. Tinha algo que era muito forte, que da minha paixão pro automobilismo, eu estive em Interlagos, eu vi o Senna ser campeão. Então, pulsava muito forte aquilo, era uma época que todo mundo só falava em automobilismo. E a hora que eu vi a química a florescer e eu ver a parte do comércio ali, aquela troca, aquela logística e o cuidar com as pessoas, eu falei, putz, eu quero isso pra mim. Aflorou ainda mais, né? Porque pra você deixar viver, eu vivi a mesma época também, e a coisa com o Ayrton Senna era algo que mexeu com uma nação, né? Mas pra você deixar de ouvir algo tão sedutor quanto um Ayrton Senna, pra você escutar algo que ainda foi mais de um propósito, é porque tinha um envolvimento maior, né? Tinha. E aí você começa a buscar explicações. Não, quero estar próximo da família. Aí você entendeu que você estava caminhando por um lado, agora você começa a converter pro outro. Total. Pra você se convencer. Não. Isso chama-se metanoia. Você já escutou falar esse termo? Sim, sim. Que você virou 180 graus a caminhada que você estava fazendo. Né? Que legal. Conta mais. Tô gostando, hein, Medina? Que gostoso escutar isso daí. E aí eu parti pra parte do compra, venda, negociação. E eu não queria ser só uma drogaria, eu queria ser uma drogaria diferente. Então eu buscava produtos novos, eu investi em vendas, fui fazer curso de aplicação de injeção. Legal. E era coisas que não era da minha... Saindo do commodity. Não era da minha... E bem aquilo como eu fiz lá no curso. Isso você tá falando de quanto tempo atrás? Uns 20 anos atrás. Uns 20 anos. E você continua ainda com essa drogaria? Então, aí veio a mudada, aí mudou a chave, porque o que aconteceu? A gente tinha grandes convênios, a gente tinha um movimento muito grande, e a gente acabou tomando um golpe do mercado mesmo, mudaram os clientes, as empresas que tinham convênio acabaram se desligando e caindo para as grandes redes. A gente chegou a ter 4 drogarias, uma distribuidora. E aí quando você falou que eu era vendedor de uma marca de suplementos, eu que implementei aquela marca de suplementos nas drogarias para venda. Não era normal você ver uma drogaria vender suplemento. Sim. A gente foi uma das primeiras a colocar o suplemento para vender. Na verdade, antes, só para você saber, Medina, antes de eu trabalhar com suplemento, eu trabalhei 18 anos na indústria farmacêutica, né? Fui propagandista, depois eu fui gerente de produto. Então a cultura, o propagandista, que é o bom propagandista, ele gerava a demanda no médico para levar para a drogaria. Para vender os E eu tinha parceria com as drogarias, com os balconistas, falavam assim, fio, não deixa faltar meu produto aí, porque eu tô gerando demanda aqui. Então eu sempre tinha um bom relacionamento com as drogarias. E eu te perguntei isso porque muitas das farmácias, das drogarias que eu ia, as que eu mais tinha sucesso eram as drogarias com o perfil que você tá falando que construiu. Familiar. Isso, a gente tinha um baita de um relacionamento. E que foi deteriorando a partir do momento que as grandes redes
tomando conta da parada. Você sim, além, lógico, de diversos fatores nesse mercado, a entrada das grandes redes foi também, você falou do fator dos convênios, essas coisas tudo, mas a entrada de grandes redes também teve um impacto. Mas ali a gente ainda conseguia brigar porque a gente tinha um grande poder de venda. Ok. E isso me trouxe também um grande aprendizado. Nunca foque em apenas um cliente. Óbvio, não põe o ovinho numa cesta só. Exato. Então a gente tinha alguns grandes clientes que a gente servia todos os medicamentos, mas quando cai de uma vez. E aí derruba todo um império que estava construído. Bom, aquela paixão acabou reprimindo por causa de você ver fechando tudo, encerrando, baixando porta, mas honramos até o último medicamento, a última entrega. E eu percebia que vinha acontecendo isso daí, e eu montei um café. Com a minha mãe, falei... Mudou totalmente. Vamos montar um café, ó, tem uma vaga aqui, vamos montar um café, porque eu tinha que levar os vendedores para tomar um café para negociar. Vamos deixar um café aí, porque eu tô vendo que o negócio vai ficar feio aqui pro lado da drogaria. E realmente, a hora que a gente fechou, a nossa família inteira, a gente tinha uma drogaria de quase 500 metros quadrados. Grande pra caramba, pô. E a gente tinha um café de 40 metros quadrados. 10%, menos de 10%. Chegou o ponto do café faturar mais que a drogaria. Com menos de 10%. Isso. E aí neste período que fechou a drogaria, esse café sustentava toda a família. E chegou ao ponto que falou, ó, não tem mais de onde tirar dinheiro, agora a gente precisa começar a servir almoço. A vaquinha tá secando. Precisa servir almoço, porque só de café não dava pra sustentar a minha família, do meu pai, da minha irmã, todo mundo ali, não dava pra viver daquilo. E aí quem alugou o imóvel também pediu o imóvel do lado, aí a gente falou, pronto, chegou a hora. Teve que se reinventar. Partimos para um outro bairro montando um café com restaurante. Eu falei, agora acabou esse negócio de farmácia, tirou tudo isso daí, vamos partir pro ramo de alimentício. E os princípios são os mesmos. Pegamos vamos negociar, ali na luta, tratar bem, negociar, você entendia a filosofia. Do que a gente vendeu as prateleiras, o dinheiro que a gente conseguiu vender as últimas prateleiras da farmácia que tinha fechado, foi o que a gente conseguiu montar o restaurante e fazer a primeira compra. E aí foi todo construindo gradativamente. Olha que história, hein, pessoal? Mas olha que você podia sentar e chorar. Sim. Mas você resolveu arregaçar a manga e fazer acontecer. Exato. Então a gente falou, vamos... Eu falo pra vocês, é tão fácil ser um reprogramador, porque as pessoas que vêm até mim já são reprogramadas, caramba, aí, ó, como é que é o negócio. O cara já tem umas histórias, fez isso, fez aquilo, caiu, levantou e vem, daí fica fácil da gente empurrar esses caras pra voar ainda mais. Que delícia escutar essa tua história. E aí, então, desse momento... Fica aquele sentimento, e aí são os sabotadores, né, que a gente aprendeu, né, no nosso último encontro. E aí fica aquele sentimento ali que não tá cicatrizado e você fala, não quero mais ver nada de drogaria, nada de saúde, agora eu tô no meu ramo, área de alimentação, só vendia alegria, todo mundo chegava triste, saía com a barriga cheia, só felicidade. E aí veio o falecimento do meu pai. Aí eu falei, opa. Outro ponto de estrangulamento ali. Aí eu falei, bom, ele passou por tudo, ele construiu tudo que dava, e agora chegou o momento. Tinha minha mãe, tinha minha irmã, eu falei, bom, e não dava. A gente tava tentando segurar, mas o ramo alimentício não tava dando tanto também pra gente manter. A gente tinha saído daquele pelo menos daquele do limbo. Estágio. Já começou mas não era... Ainda não tava confortável. Aí você vê como as coisas são mesmo Lembra aquela pessoa que eu falava que eu tinha visto ele vender... Ele entrou em contato comigo e falou, eu sei que vocês fecharam a drogaria e tal. Você não é engenheiro? Falei, eu já sou engenheiro formado tal, mas eu não uso. Então, eu tô precisando do engenheiro para fazer uma farmácia de manipulação. Você não poderia assinar para mim? Eu falei, eu tenho responsabilidade. Apesar de eu não estar fazendo, eu quero entender o que é. Eu vou assinar qualquer coisa. Vamos entender. E eu vou sim, eu tô precisando de dinheiro, tô precisando trabalhar. E vamos colocar agora o engenheiro para trabalhar. Aí foi no momento que eu falei pra minha mãe, falei, acho que é o momento da senhora se aposentar, a gente conseguir vender, que tá no auge o restaurante, vamos vender. Agora que tá bem dar uma estabilidade valorizado. E vai curtir sua vida. Eu vou te dar todo o apoio, mas também eu tava puxando uma responsabilidade pra mim. E aí, ela falou ok, porque era a paixão dela também o restaurante. Mas ela não imaginou que a gente ia vender tão rápido. Que era um negócio que tava em alta, porque a farmácia a gente não conseguiu vender. A drogaria. Falou, não, eu vou curtir aqui. Não, deixa ele achar que vai vender. E a gente vendeu em 2 meses.
Caramba, e aí ela ficou... Pum. E ela ficou... Eu falei assim, não, mas eu vou partir pro outro lado. Aí a gente montou a primeira farmácia de manipulação. Eu falei, eu gostei desse negócio. O que eu... não... A gente ganha muito melhor, mas... O que eu demorava 2 meses pra ganhar trabalhando no restaurante, eu tirei no primeiro projeto. Caramba. Falei, opa, tem uma... Achei a mina de ouro aqui. Tem um negócio aí. Aí eu fui estudar bem pra entender como que era. E começamos a trabalhar em cima de projetos. E aí vinha tudo por demanda. Aquele Mais indicava... uma vez, você acha que isso era por acaso? Lógico que não. Tá. Porque você lembra, aquele funcionário que era do meu pai lá atrás, por quem eu me encantei, você percebeu? Eu me encantei com ele vendendo, foi o que me deu a força nesse final pra falar, ó, eu tô precisando, eu lembrei de você. Aí você lembra que eu trago aqui tatuado no braço, o átomo cérebro-coração? Existe uma teia invisível que nos conecta. E a teia, o conceito é teia mesmo. Você já viu a teia da aranha? Uhum. É quando ela vibra aqui, daí ela faz tudo. Você já viu a teia quando tá com água? É mais barato, né? Você não vê a teia da aranha, fica tudo conectado. Mas só que uma ela vibra, a outra fica um pouco menos vibração. A gente tá interconectado com algo invisível. Mas só que de repente nessa linha aqui, ela não chega tão rápido nessa linha. Mas a gente tá totalmente interconectado. E isso, Medina, quanto mais você fala, eu não tenho um pingo de intenção de babar ovo de ninguém. Mas isso me encanta, porque é gostoso estar perto de pessoas que têm essa frequência. Isso chama, pessoal, merecimento. Se tua vida tá ruim, não tem que mudar aqui fora. É aqui dentro. E aí eu quero escutar de você uma coisa. Como que você era e como você foi se tornando dentro de você? Você percebia que você era uma pessoa que via o mundo com um olhar um pouquinho diferente do que o mundo impõe? Porque o mundo é negativo. Sim. Mas você já se percebia diferente com esse olhar ou não? Como que é isso? Só para eu comprovar algumas teorias que eu tenho. Faz sentido isso para você? Eu sempre tive, né? E tenho ainda o lado muito positivo aflorado. Então é aquilo. Quanto que deu o teu teste QP mesmo? Putz, eu não lembro de cabeça, mas ele deu alto. Não foi 92, não? Não chegou a 92, mas foi lá pelo fato de 70, 80. Tá. Então é aquele, furou o pneu. Tem alguma coisa boa, ou segurou pra não acontecer alguma coisa lá pra frente. Você tinha esse mindset aí, tá? Sempre tive. Não, bateu o carro. Bateu porque não tinha que chegar onde você tava indo. Então eu sempre tive isso daí, ó, fechou. Tem alguma coisa melhor vindo por aí. Aí a gente falou da teia, aí apareceu o cara que ligou pra você, engenheiro químico, farmácia, faturou no primeiro mês o que demorava, no primeiro projeto, o que demorava 2 meses. Manda. Aí eu falei, putz, esse é um negócio. Aí ele colocou, ó, eu vou participar de uma feira, eu preciso, é a maior feira do mercado farmacêutico, de farmácias de manipulação, e eu preciso que você esteja comigo pra gente poder vender projeto aí pro Brasil inteiro. Falei, ó, eu saí de uma situação agora que eu tô sem nada. Então, assim, eu tô pegando dinheiro daqui pra cobrir do outro lado. Ele falou assim, mas não tô te pedindo dinheiro. Eu quero, assim... Quero que você vá comigo. Vá comigo. Os projetos que a gente colocar, o que você vai pagar aqui, eu abato dos projetos que a gente for pegando. Então a gente vai dividindo os valores. Ó, o valor que você vai me pagar é tanto. E eu vou dividir ao longo dos projetos que a gente pegar junto. Ele financiou você, tá? Ele praticamente financiou. Uhum. E aí fomos pra essa feira. Eu nunca fiz tanto projeto pelo Brasil inteiro. Que legal. Foi Rio, Minas. E aí a gente começou a desenvolver e a conhecer as pessoas, escutar o problema de cada um. Então não era simplesmente só fazer um projeto. Era entender a dor de cada pessoa e montar dentro do capital que ela tinha. Voltando alguns minutos atrás, por isso você fala ser um solucionador de problemas. Que aí assim como o Gustavão, o reprogramador, que soluciona os problemas internos das pessoas para se sentirem mais aliviadas e tomarem melhores decisões. Exato. Faz sentido isso? Porque eu falei, eu não tô aqui simplesmente para fazer um projeto e pronto. Não, eu tô aqui para solucionar o problema que ele tem e entregar uma solução que ele vai caminhar para a vida inteira e vai transformar um monte de pessoas. Sensacional. E aí a gente começou. E trabalhar e só por indicação. A única propaganda que a gente foi nessa feira. Dali pra frente foi uma bola de neve positiva.
E foi caminhando e a vida foi separando, mas a gente sempre manteve proximidade, cada um caminhando. Eu indicava ele me indicava e a gente seguiu a vida. Mas ele foi um catalisador pra você. Um catalisador. Né? E chegou o momento que teve uma mudança na RDC, que é a regulação que segura as farmácias, que é a lei que a farmácia de manipulação tem que seguir. Essa lei, ela mudou e todas as farmácias tinham que se adequar. Eu falei, opa, tô aqui. Tem oportunidade. Fui entender, peguei a outra oportunidade. Problema. Muitos reclamando, nossa, agora vou ter que mudar tudo. E pra mim era uma solução. Eu precisava e era o que tava me dando isso daí. E eu fui pra cima. E a gente foi fazendo todas essas reformas. Veio outra legislação que começou a pedir a qualificação. E era um negócio que só se falava na indústria. Falei, mais uma vez a onda vai se formar e eu vou ter que pegar essa onda novamente. Vou pegar, surfar nela. Aí eu fui entender o que era a qualificação e só o pessoal da indústria falava isso. Você já tava vivendo as dádivas e oportunidades, só não sabia o nome, né? Comecei a procurar no Google e tal. Foi a hora que apareceu o perfil da Dani. Legal. E eu podia... o pessoal da indústria, como que eu vou chegar? O engenheiro que tá ali, aprendi há pouco tempo a montar as farmácias. Falei, mas o máximo que ela pode falar é não. Entrei ali no... Não tinha Instagram, não tinha nada. Eu puxei no Message. Tá aqui, eu vi seu perfil, vi que você faz isso daí, eu tô precisando fazer uma qualificação porque um cliente tá pedindo. E eu gostaria de saber se você faz um treinamento. Aí passou 1 hora mais ou menos, ela respondeu. Olha, eu faço o treinamento e se você quiser tanto... E era exatamente o valor que eu tinha cobrado do cliente. Um exemplo, eu cobrei R$1.000 do cliente. Não ia ter lucro nenhum, foi o valor que ela me falou. Eu falei, opa, mas a onda, eu já tinha passado por esses estágios. Eu falei, ali tem. Eu fui lá, falei assim, e ela pra quando? Pra amanhã. Não, pra amanhã eu não consigo, mas pra sexta e sábado eu consigo te dar o treinamento. Fechou. Aí eu fiz o treinamento com ela, apliquei na segunda. E aí... Com ela, você teve, na verdade, o Elas por Elas, você teve ganho, porque você leva pro resto da vida. Sim. Então, no momento, ganho. Qualquer um falaria, eu abro mão disso, eu vou continuar nos projetos. Tá certo. Você... Falei, não. Do mesmo jeito que eu alavanquei os projetos, eu vou alavancar isso daí. Quem enxerga além já falou, ganhei. Aí ela me deu esse curso, eu fiz, recebi tudo que eu tinha que receber, e ela falou, eu vou estar lançando uma revista, você não quer participar do lançamento da revista? É o ingresso aqui. Falei, eu vou. E eu cheguei lá, o pessoal falando de gás comprimido, limpeza, de oxigênio, era tudo muito micro. Só que eu entendia porque eu gostava da química. Eu falei, eu vou ficar nessa palestra, eu vou aprender tudo isso daqui. E comecei a entender e participar do que estava acontecendo. E terminou, ela me ofereceu uma mentoria. Tá aqui, eu tenho uma mentoria, tal. Só que era 10 vezes mais caro do que eu tinha pago. Eu falei, eu vou dar, a hora que der uma brecha no final, eu vou sair pelo canto aqui. Vazei, dá uma perdida. Deixa, lá pra frente ela acaba esquecendo e pronto. Mas ela chamou no particular, tal. Falei, cercou ali. E aí eu entrei no grupo de mentoria. Falei, não. Se em um ponto eu conseguir fazer isso, imagina o quanto eu vou alavancar. Se eu aprender a colocar essa parada toda. Eu vou trazer tudo que é de mais importante da indústria pra farmácia de manipulação. Mastermind é foda, velho. Não tem jeito. E aí, envolvido com aquelas pessoas, ela já me levou pra dar uma palestra no SBCC, depois uma palestra no CRF. E aí, o meu nome começou a ser evidenciado. Mas você investe, filho. Porque eu tava próximo de mentes que estavam um pouco mais avançadas. Então eu comecei a entrar no mesmo ritmo deles. E ela colocou pra eu dar aula junto nos programas que ela tinha. Então era um ganha-ganha, não acabava mais aquilo. E aí foi a ideia de fazer o livro. Falei, pra quem tava lá atrás, sem saber o que fazer agora, eu vou estar escrevendo um livro, um capítulo de um livro pra fazer um lançamento. E aí eu enfiei de cabeça e a gente participou, teve 2 livros. E os livros são referência na área tanto da indústria quanto da farmácia de manipulação, porque a regularização, ela saiu como um comunicado, mas não tinha nada oficial. E uma das únicas referências bibliográficas que tem, hoje é do artigo que está dentro do livro, que está em meu nome. Nada é por acaso. Vou te falar uma coisa, guarda essa mensagem, que você praticou, na verdade é para você que tá aí. O valor que você não investe é exatamente o valor que você está deixando de ganhar. Guarda isso.
aquilo que você deixa de investir em estar desenvolvendo conhecimentos ou competências que você não tem, é exatamente aquilo que você deseja ganhar e não consegue acessar. Foi isso que você fez. Parabéns por investir em você, mesmo sabendo que você não teria, de repente às vezes você até tem, você tinha que se esforçar uma parada ou quebrar um paradigma e de fazer aquele investimento que trouxe ganhos e multiplicou isso. É isso que eu falo para as pessoas. Quando eu converso sobre a ARCP e eu falo sobre o programa, de cada 10 pessoas que eu sento na frente, 9 fecham comigo. A única que não fecha é por causa de repente, valores. E se ela tá ali, ela não entendeu o negócio. E posso te falar uma coisa? Pois não. Eu nunca tive o valor para fechar. E o que aconteceu? Como que você conseguiu? Ele surgiu. Aí, caramba, não pode ter conflito. Não fiz nenhuma loucura. Porém, não eu não tinha os valores para serem investidos. Não aconteceu? Aconteceu. Aí, Medina, eu vou falar para você tá de parabéns com relação a isso. E você chegou na mentoria da Dani. Olha que interessante. Na mentoria da Dani, a gente teve o nosso contato há 3 anos atrás. Aí foi no ano passado, né? Teve você continuou na mentoria da Dani. E aí a gente foi lá, fiz um outro contato novamente. E aí a gente montou o nosso grupo, que foi uma experiência sensacional. E agora eu queria escutar um pouquinho. Você já era um reprogramado e não sabia. Você agora, sabendo que você é um reprogramado, viveu a experiência da reprogramação. Aonde é que você é um cara que já teve tantos ganhos, com tantas percepções? Qual foi o ajuste fino? O que você percebeu? Quais foram os ganhos de uma pessoa que já teve tantos ganhos, que teve tantas percepções? Para mim até uma curiosidade mesmo, porque, cara, como que um cara nesse nível, com tanta sensibilidade, com tantas percepções, o que a RCP trouxe para você de ganho? Olha, ela veio num momento porque a gente cresce, o seu nome aparece e você é apenas uma pessoa. Você não vai conseguir dar conta de todo mundo. Então você precisa começar a multiplicar seu talento. E como você mexe com vigilância sanitária, você mexe com a área da saúde, é tudo para ontem e a exigência é no nível máximo. Então foi aquilo que você soltou, ter paz no caos. Porque como você vai ter paz quando um cliente te liga e fala: a vigilância veio aqui, fechou meu laboratório, eu preciso liberar até a semana que vem porque eu tenho 20 pessoas para pagar na folha de pagamento e eu não tenho mais dinheiro. Então você começa não simplesmente falar da sua área técnica, você trabalha com o psicológico. Você vai ter que entender o que está acontecendo, o que é sua responsabilidade, o que é a responsabilidade dele, o que você vai poder ajudar e o que você infelizmente não vai poder ajudar. Controlar o incontrolável. Exato. Então a hora que você falou ter paz no caos, é aquilo que me pegou e é aquilo que hoje eu posso te falar. Hoje eu tenho paz no caos. Então assim, eu tenho diversos clientes, cada um com uma necessidade diferente, eles estão todos na lista de trabalho, a gente trabalha, mas primeiro é o meu sentimento, como está minha saúde, tudo que eu tenho que preparar. Eu ainda tenho muita lição de casa para fazer. Então, as academias, os pontos que a gente já sabe que tem que ser feitos. Pontos de melhorias e são contínuos, não tem jeito. E eles estão ali para serem feitos e já tem dia e data marcada. Mas trazer essa paz e você poder ter o sentimento... Porque eu trazia, porque eu já estava do outro lado. Lembra quando a minha drogaria fechou? Eu sei o que exatamente eles estavam sentindo. Então, você trabalha até o poder do sábio, da empatia, a compaixão. Eu não posso simplesmente pegar o problema dele e transformar no meu. Eu tô lá para ajudar ele. Vai te piorar, você não vai ter capacidade criativa, cognitiva para trazer solução. Eu sempre falo, quando a gente vivia os processos, você já viu alguém resolver alguma coisa estressado, com úlcera, doido, achar que vai conseguir trazer soluções para os teus clientes? Não. Então, parabéns por você fazer esse download e entender que isso não é egoísmo. Isso é a maior maneira de altruísmo, de você entregar verdadeiras soluções. Calma, é só você fazer uma conexão. Presta atenção, se você olhar e modelar grandes líderes em seus passos. O que faria Jesus numa situação dessa? Em seus passos, o que faria Buda, Gandhi, Nelson Mandela,
A gente vai trazer para a era moderna um Martin Luther King, o cara pleno, tá? Tem uma passagem, Nelson Mandela tá aí, ele viveu com a gente tava vivo ainda quando ele morreu, que ele ficou 27 anos preso. E ainda quando ele foi solto, eles falavam, vocês prendem meu corpo, mas não prendem minha mente. E aí quando ele soltou, os caras que prenderam ele trouxe para trabalhar no governo com ele. E aí ele percebeu uma situação, né, que foi no jogo lá que teve a Copa do Mundo de Rugby na África. Tem que assistir o filme Invencível, que é legal pra caramba. E ele tinha uma briga entre os negros e os brancos para falar sobre um símbolo que estava na camiseta do time de rugby. E os caras brigando sobre aquele símbolo. O que ele me faz? Ele entra com a camiseta no meio do jogo e fala assim, o jogo é de um time só. E não sei o que, ele levanta a nação. É isso que a gente tem que fazer, tem exemplos. E você vai querer se conectar com o quê? Parabéns, Medina, você já pegou, você fez o download, cara. É isso que é legal, gostei. Foi uma experiência muito incrível estar aqui contigo hoje, para que a gente contagie cada vez mais essas pessoas com a positividade. Olha só, pessoal, não é só sobre pessoas que têm casos desafiadores, que tristeza, ansiedade, são pessoas bem-sucedidas que entenderam que podem ficar ainda melhor, que é o caso do Medina. E Medina, obrigado por compartilhar essas suas histórias, que essa tua história contagie positivamente esse nosso povo que está assistindo o Reprograma Cast. E eu quero deixar aqui, antes da gente ir para o final, duas coisas. Temos aqui o nosso parceiro, o Lush Motel, que quem é daqui da cidade de São Paulo vai poder usufruir de uma experiência, de um bem-estar. Você que tem sua namorada, namorado, teu companheiro, tua companheira, teu marido, tua esposa, vá lá no Lush Motel curtir esta experiência que é uma delícia. Já sou fã, eu já faço bom uso disso. Então aqui tem o QR Code para você aproveitar 30% de desconto, hein? Medina, aproveita isso daí, vai viver novas experiências, hein, meu querido? Com certeza. E eu quero aproveitar, te presentear com este kit do Reprograma Cast, que tá aqui. Eu quero que você abra, viva essa experiência. Aproveita aí, tem aí uma dos momentos que a gente já viveu junto, que é a técnica da presença. Perceba, sinta o tato, sinta o aroma que tá aí. Consegue? E aí tem aí um kit pra você. Mostra o que você tem aí pra galera. O caderno de cabeceira. Isso, diarinho de bordo pra você escrever. E aí, canetinha. E mostra pra galera a coqueteleira. Essa coqueteleira também é do nosso parceiro, que vai ficar o QR Code aqui. Conheça a Health Plus do meu irmão Tadeu, que é uma empresa que faz brindes com essas coqueteleiras personalizadas. Então você que tem uma empresa e quer perpetuar a tua marca e quer que essa marca esteja navegando na mão das pessoas mais bem-sucedidas, fala com o Tadeu lá que ele vai colocar a tua marca para eternizar. Medina, maravilha. Tá aí, muito presente. Obrigado você mesmo por você ter participado, trazido essa tua história tão maravilhosa. Agora é a hora que você olha para aquela lente da verdade e deixe uma mensagem para as pessoas. Mas antes de você deixar essa mensagem, me fala como que era o Medina antes da RCP e como ele tá agora. E aí solta já a mensagem na sequência. Bom, antes era realmente querendo atender tudo e a todos e trazendo para parte interior aí questão de muito sofrimento e querendo ajudar e não dava conta, porque eu sou uma pessoa só. E depois dessa reprogramação, eu tô colocando em ordem, conseguindo separar exatamente cada um dos fatores e aliviando internamente. Legal. E aí você pode estar pensando, você fala, bom, e aquele engenheiro mecânico, aquele sonho lá atrás que era para ser piloto, e depois de tudo isso daí, aquilo que a gente fala, né? Se presenteie e vá atrás para realizar seus sonhos. Então, depois desse tempo, eu me permiti. Hoje eu tenho um kart, eu faço corridas profissionais, tirei carteira de piloto em Interlagos, tive a honra de pilotar em Interlagos. Então, assim, você pode estar pensando, bom, você tinha lá o seu sonho de ser piloto, uma por causa da estatura,
com esse tamanho todo, não cabe dentro dos carros, não tem nível competitivo. Mas eu pude realizar esse sonho de dirigir Interlagos, fazer minhas corridinhas de kart e conseguir, com as pessoas do nosso mesmo tamanho, e conseguir ter umas disputas e sentir a emoção de... Então você não vai deixar de realizar os seus sonhos por um lado, mas muitas vezes quando o universo te muda de direção, com certeza tem muito mais gente precisando de você na outra direção do que na direção que você estava indo. Que legal. E foi o que a gente falou no outro podcast. O que você falou agora foi um presente para mim. Quando o universo te coloca numa outra direção, tem pessoas que precisam de você lá. E você, que chegou até aqui, curte, comente, compartilha essa mensagem, porque se uma pessoa escutou essa mensagem e se transformou, valeu todo o nosso esforço de estarmos aqui trazendo conteúdos incríveis. Então já ative as notificações. Toda quinta-feira às 8 horas da noite a gente está trazendo sempre um novo conteúdo, e no próximo episódio tem outra história linda. No 7º episódio, número 7, tem significados interessantes e você vai ver a surpresa com o Filipão Brizola, meu irmão de coração também. A gente vai falar bastante coisa. E se você escutou até aqui, escreve lá um hashtag Eu Reprogramei e confirma que você escutou. E bora ser feliz, porque a gente nasceu para ser feliz. Vamos contagiar esse planeta positivamente, porque pessoas mais felizes e positiva não enche o saco de ninguém e deixa esse ambiente cada vez melhor. Vem comigo e seja feliz para que a gente viva algo maravilhoso. Um beijo no coração e até o próximo programa.